Bom dia, amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para poder aprender junto com o Espírito Santo sobre o que o Senhor nos deixou escrito na tua santa e gloriosa palavra. Sendo assim, gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos falar com Deus. Santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias e glórias sejam dados a Ti, meu Senhor e Rei, meu Salvador, meu Redentor, meu Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor neste momento venha com Teu Santo Espírito adentrar os corações, não só daqueles que aqui estão presentes, quanto aqueles que estão, Senhor, através da internet, desse vídeo. Que o Senhor possa tocar nos corações e nos fazer, meu Pai, adentrar na profundidade daquilo que o Senhor deseja nos mostrar na Tua palavra. Que a essência do Teu Santo Espírito possa prevalecer sobre as nossas vidas e corações e que tenhamos um entendimento de poder usufruir desse ensinamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao estarmos praticando tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, a nossa vida, em meio à nossa família, em meio ao nosso próximo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Senhor, o pastor Américo, que aqui estará ministrando diante do Senhor os louvores e o estudo da palavra. Que o Senhor possa honrar e abençoar hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Benção, Jesus. Louvado seja o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda
eu me alegrarei em ti. Crer independente das circunstâncias. Às vezes você está vivendo um momento na sua vida muito difícil. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo Abraão cavou poço, os povos da terra foi e expulsou Abraão de lá, depois do poço cavado, ele está bebendo. Abraão teve todo um esforço, toda uma estratégia, todo um trabalho, e de repente ele é obrigado a deixar o poço e ir embora. E o povo toma posse daquele poço. As pessoas às vezes estão debaixo da bênção da riqueza, mas não têm a disposição para poder perseverar e alcançar o tempo e a bênção de Deus. Abraão identificou o lugar, cavou, foram provavelmente semanas ou até meses cavando, e foi difícil, não foi fácil. E ele encontrou um lugar de águas nascentes, e aí despertou o ciúme de todo aquele povo que expulsou Abraão de lá. Abraão, por sua vez, sabia que o Deus do céu, que lhe dá riqueza, daria riqueza a ele ali em qualquer lugar. Se põe a andar, e a Bíblia diz que ele cava outro poço, e depois cavou outro poço. Então nós vamos aprender que quando os homens são cavadores de poços, o próprio Deus se encarrega de guiar eles a estes poços de águas nascentes, de águas transbordantes, de águas abundantes. E o maior poço que Deus colocou no mundo para nós podermos usufruir, independente das circunstâncias, é o poço chamado Jesus. Poço não porque é fundo, mas no bom sentido. Quando você encontra Jesus, você encontra a fonte da água da vida. Cristo é a fonte da água da vida. E na maioria das vezes você está numa situação que você às vezes não consegue ver o resultado, mas mesmo que seja como este hino, ó, ainda que a figueira floresça, ainda que a figueira não dê seus frutos, mesmo que não há alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Por que vou me alegrar? Porque mesmo que o chão não produza, mesmo que a figueira não produza, eu vou confiar que ele é maior. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos à escola bíblica. Aleluia, estamos no Evangelho de João. Hoje nós vamos encerrar a disciplina Evangelho de João. Prepara aí o seu coração. Vamos, Evangelho de João. João, discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Capítulo 21 do Evangelho de João, para nós encerrarmos disciplina Evangelho de João. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Hoje é o nosso culto de EBD. Quem ama EBD, ama o saber. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro:
vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não o bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava ao discípulo depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias-te a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velhos, estenderás a mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todavia elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. E assim João encerra o seu testemunho acerca do Verbo encarnado. Jesus fez tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, que João vai dizer que se fora necessário escrever, não caberia nos livros
para podermos escrever sobre os milagres que Cristo operou. É interessante que João, ele não traz assim somente um comentário. João, ele revela. João escreve algo que tende a te projetar para uma revelação mais profunda, para uma intimidade mais profunda. E é bonito isso, porque nós vamos ver que todos os outros escritores, como Mateus, Marcos e Lucas, mas escreve dando uma panorâmica do ministério de Cristo, falando sobre milagres, contando certos pontos. Mas João não, João vai contando os fatos, as realidades que ele viveu, que ele viu, de uma maneira com mais intimidade, com mais proximidade, ao ponto de ele se ocultar no seu próprio escrito. Ele nunca usa ali eu escrevi, eu falei. Não, ele fala o discípulo amado. Ele vai se ocultando, ele vai tirando de cena e colocando o verbo como destaque. No próprio Evangelho de João nós vamos ver que o Cristo, ele vem e anuncia o Pai. O Cristo nos delega essa autoridade, nos outorga poder para pregar o Evangelho, para que o homem possa então agora fazer como João. Os verdadeiros discípulos, eles não se projetam, eles não tomam para si um altar de visibilidade, não, eles aparecem, mas a honra e a glória é dada para o Senhor Jesus. Então, os discípulos de Cristo têm que apontar para Cristo. Quando Jesus termina o seu ministério aqui na terra, que ele consuma toda a obra, aí o ministério de Jesus ainda está vigente, que é ele que intercede por nós, é uma força de expressão, uma maneira de dizer, que ele vai ao Pai e nos envia o Espírito Santo. Você vê essa escada de valores. Deus anuncia o Filho. Quando o Filho se torna uma realidade, o Filho anuncia Deus. Quando esse Filho conclui a obra que Deus deu para ele fazer, ele nos envia o Espírito, e esse Espírito aponta para o Filho, e o Filho aponta para Deus. Você vê que é um ciclo, né? Podemos dizer assim, vicioso. O Pai anuncia o Filho glorifica o Pai, o Filho conclui a obra do Pai, envia o Espírito, e o Espírito aponta para o Filho, e o Filho aponta para Deus. O final disso tudo é que Deus preparou o Verbo, nos enviou, concluiu a sua obra, nos enviou o Espírito aponta para Cristo, e Cristo entregará a igreja ao Deus de toda glória e de toda honra. Então você vê que é algo que não tem lacuna, não tem falha. A revelação de Cristo, principalmente no Evangelho de João, ela é perfeita. Então, Jesus, no capítulo 21, diz assim: tornou Jesus a manifestar a seus discípulos. A primeira e a segunda vez que Jesus aparece para os discípulos, parece que Jesus apareceu, mas os seus corações não ficaram tão convencidos, tão preparados, assim, tão dispostos a receber uma revelação um pouco mais profunda e a entender o objetivo para o qual eles haviam sido chamados. Dá a entender isso, que Jesus aparece a primeira vez no cenáculo, depois Jesus aparece a segunda vez no cenáculo, e agora Jesus vai aparecer aqui no capítulo 21 novamente, com esse grupo de discípulos que foram preparados para serem apóstolos, e a partir do capítulo 21 parece que a ficha cai. Então nós vamos entender que o preparo de um obreiro, ele não é instantâneo. O preparo de um obreiro não é rápido, né? E hoje nós estamos vendo aí pessoas se dizendo ser obreiro, não tenho nada a ver com isso, mas eu não, como professor das escrituras, a parte que me cabe eu tenho que falar. Tem gente que às vezes passa aí, se converte, daqui a 6 meses ele começa a dar glória, aleluia, depois ele começa a subir no monte, daqui a pouco ele começa a remendar, a imitar ministério de outros homens de Deus, e arrogam para si uma unção sobrenatural, e fazem do Evangelho essa papagaiada que está acontecendo aí. Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder, sabe o que é poder? É algo que tem autoridade para mudar, transformar, dar nova vida, tirar da morte e colocar na vida,
tirar o indivíduo da ilusão, da mentira, da irrealidade de uma vida muitas das vezes jogada no lixo, jogada fora, sem propósito nenhum, e Deus te dá a realidade, te dá sentido e te dá propósito na vida. Aí essas pessoas às vezes saem por aí pregando o evangelho, usando, né, as ilustrações bíblicas, né? Aí criam ali toda uma alegoria, algo fantástico, e começam a pregar o evangelho que parece o evangelho de Cristo, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. E às vezes as pessoas começam a fazer isso se esquecendo das revelações profundas que o evangelho nos traz. Se você olhar no evangelho de João, Jesus vai andar todo esse período, 3 anos e aproximadamente 6 meses com esses homens, e no final parecia que estava tudo perdido, eles estavam meio que atônitos com os projetos de Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo, se eu não me engano, 8, ali, no capítulo 42, está escrito que nenhum dos teus projetos e propósitos podem ser frustrados. E o projeto e o propósito de Deus na vida desses homens, como na minha vida e na sua, não pode ser frustrado. Deus está investindo em você, Deus está te capacitando, mas tem uma escada de valores, você tem que ouvir a palavra. Os discípulos primeiro ouviram, pelo ouvir começaram a ter relacionamento com Cristo, por ter relacionamento tiveram uma proximidade para ver a realidade do poder de Cristo. Vendo a realidade do poder de Cristo, esse relacionamento trouxe uma intimidade bem estreita, ao ponto de Jesus dizer que não chamava mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas para o amigo, é isso que Jesus quer dizer ali: eu conto tudo que eu vou fazer. Então a igreja é filha de Deus, a igreja é a esposa de Deus, a igreja são os filhos de Deus tirados, a eclésia, os tirados para fora de onde? Do mundo, do costume do mundo, da imoralidade do mundo. E os apóstolos, eles foram tirados também do mundo, da religiosidade, apesar de eles assistir os cultos no templo, e muitos deles ser mesmo até praticantes do judaísmo, para estudar a Torá da maneira como os judeus praticantes do judaísmo estudavam, eles estavam além disso agora na companhia do Filho de Deus, mas mesmo assim seus corações não foram permeados de maneira tal a eles poderem enxergar e visualizar o propósito de suas vidas. Tudo é o propósito. Quando você aceita Jesus, é o propósito de Deus, mas o propósito de Deus é trazendo você, fazer você enxergar o propósito que Deus tem na sua vida, para você entender qual é o propósito da sua existência. Quando você não entende o propósito da sua existência, você vive perplexo com esse mundo. Você vê que os apóstolos andaram com Jesus, tiveram a intimidade, depois começaram a deixaram de ser servo para ser amigo, e agora como amigo eles ainda não tinham entendido o propósito, foram pescar, eles foram perder tempo, e não era tempo de se perder tempo, era tempo de ganhar o tempo, e ganhando o tempo fazer aquilo que Deus tem para que você faça no seu tempo, porque quando você faz aquilo que Deus te dá no seu tempo, você está amontoando brasas sobre a sua cabeça, ou seja, galardão para a vida eterna, aquilo que jamais será tirado das suas mãos. E eles agora, sem a presença do mestre, começaram a olhar um para o outro, e parece que a vida perdeu o sentido. Jesus, na sua manifestação, Jesus está mostrando o cumprimento da promessa que ele havia dito: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sempre Jesus falou isso: eu estou convosco, paz seja convosco. Aonde? Jesus falou isso no capítulo 12, eu vou e vou preparar o lugar. Quando eu preparar o lugar, virei, e aonde vocês estiver, e eu estiver, o Pai estiver, nós estaremos juntos. Ou seja, aonde Jesus estava? No centro da vontade de Deus. Jesus está tirando discípulos do mundo, os homens do mundo, tornando discípulos para estar junto com, andar junto, hombridade, ombro a ombro,
no mesmo propósito, no mesmo sentido. Eles não pegaram isso. Jesus se manifesta para falar para o seu colégio apostólico o seguinte: ó, eu estou aqui, eu não preparei vocês para vocês perder o tempo que estão perdendo. Se você olhar, quem é que fala assim, ó, eu vou pescar? Quem é que fala? Quem fala? Pedro. Pedro está no meio do pessoal, ele está ali meio que estressado, ele está provavelmente numa depressão, em choque ainda, porque tudo aconteceu. Ele olhou para o pessoal e falou: ah, eu vou pescar, eu vou distrair a minha cabeça, eu vou pegar peixe, eu vou pescar. Aí todos que estavam lá, vamos também, vamos com ele, vamos pescar. Ele está lá. Quando Jesus está à beira do mar, ali com pão, fogo e peixe assado, não consta aqui que Jesus estava com o anzol, ou com a rede, né, ou com a tarrafa, não, tinha peixe. Jesus não precisa pescar, Jesus chama o peixe veio para ele, acabou. Eu creio assim, ninguém vai provar o contrário. Então Jesus diz: pão, peixe e pão. Tinha padaria perto, Jesus está com peixe e pão. O Senhor não precisa de fazer, ele faz, ele é tudo. Por isso que ele diz lá para Moisés: eu serei, o eu sou, né, na nossa tradução, mas no hebraico, ao peso melhor ali, ó, Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Diga que eu sou, ou seja, eu serei, ou seja, eu serei tudo para o momento, eu sou tudo para o momento, eu sou o Deus que vai fazer o Nilo virar sangue. Eu sou o Deus que vai fazer chover saraiva, fogo do céu. Eu sou o Deus que vai dar escuridão. Eu sou o Deus que der e vier para o momento, para já. Meu nome é Já, por isso que o nome dele é Já também nas escrituras. Então ele é o Deus para o momento. Então quando nós olhamos aqui, Jesus veio ser o Deus para o momento que eles estavam vivendo. Por isso quando Pedro percebe, né, João percebe, olha, da outra vez João pegou logo. Por isso que é bom você guardar no coração aquilo que as escrituras te ensinam. João está lá também pescando. João não foi melhor nem pior do que ninguém, estava todo mundo no mesmo barco. Mas quem deu o primeiro passo para a pescaria, parece que foi Pedro. Eu vou pescar, eu quero pescar. Todo mundo foi atrás, porque Pedro era um referencial, por causa de ele ser sanguíneo, por causa do seu gênio, por causa da sua maneira. Eles ficavam do lado de Pedro, que Pedro era um líder. Tanto que a chave da pregação para o reino de Deus, para o gentio, na mão de Pedro. Foi a primeira pregação do evangelho, onde se convertem milhares de gentios. Então quando Jesus está à beira, e João contempla, João também não sabe quem é. João contempla, olha, provavelmente a dúvida, né? Será que está aparecendo? Pelo jeito do corpo, pela maneira de estar, é o mestre, mas aqui eu estou conjecturando. Ele ficou quieto. Mas quando o Senhor diz: ei, pegaram alguma coisa aí para comer? Eles dizem: não temos nada. Aí o Senhor fala assim: ó, joga a rede do lado direito do barco, porque então vocês vão pegar. A Bíblia não nos conta detalhe, mas uma coisa é certa, foi uma palavra sobrenatural, porque eles já haviam pescado a noite inteira e não pegado nada, e na beira, aproximadamente uns 150 metros, provavelmente, ou 100 metros, da beira já ao ponto de aportar, ali não é lugar de pegar peixe, ali não é lugar de jogar rede é lá nas profundezas, mas a palavra dela foi tão poderosa, que ela fez com que ele jogasse a rede. Quando eles estavam puxando a rede, que a rede veio pesada de peixe, João olha para Pedro e fala assim: ó, é o mestre que está lá. Pedro olha: não é possível, será que é ele? Não é o mestre. Aí Pedro olha, coloca a roupa, né, que ele ficou só com a roupa de baixo, ele se cinge com a parte de cima, mergulha e quer chegar por ansiedade, para tirar sua dúvida, para certificar, por causa do amor que ele nutria pelo Cristo, para ver se realmente é realidade. E Pedro chega e vê que é realidade. Quando o barco se aproxima, ainda arrastando as redes, porque estava pesado de 153 grandes peixes, Pedro fica como que meio perplexo. Ele nunca na vida dele
ele tinha feito uma pescaria de peixe tão grandes e uma quantidade tão tremenda como naquele dia. E o sentido das Escrituras, o que as Escrituras nos mostram, e aquilo que tu exige desse texto, né? Pedro ficou perplexo com o tamanho dos peixes. A Bíblia diz que Pedro ficou assim meio que bobo, assim, olhando, nossa, vou levar, se eu pescar peixe toda vez desse, Pedro deve ter falado assim, eu vou pagar o meu imposto e vai sobrar muito dinheiro para mim, muita riqueza. E Pedro estava ali desesperado, olhando, nossa, uma pescaria dessa vai render muito escudo, muita prata, eu vou ter melhor condição. Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, mestre, eu amo. E aí eu continuo olhando os peixes, vendo qual é o maior. Cada vez que ele olhava, um maior do que o outro. Aí Jesus olha para ele, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabe que eu te amo, e dando atenção para os peixes, e talvez os outros discípulos também, maravilhados, colhendo os peixes da rede, está tirando, e esse é maior, esse aqui é maior, esse é mais gordão, esse aqui é muito mais forte, olha, que maravilha. E eu creio que tinha glória, aleluia ali, glorificando a Deus pela bênção, né, porque eu gosto de pescar, e quando a gente pega uma rede cheia de peixe, né, está aqui o Celso aqui comigo, e quando a gente pega, a gente fica, né, glória a Deus, maravilha, oh, meu Pai muito grande, é a expressão do coração do ser humano, ver tanta bênção, tanta abundância. E pela terceira vez, Jesus agora olha para Pedro e faz, Pedro, tu me amas mais do que a este? E ele, tu sabe que eu te amo, mas aí pela terceira vez, aí Pedro, não, mas tu sabe que eu te amo, tu conhece meu coração, tu sabe todas as coisas. Aí o Senhor vai falar, apacenta o meu rebanho. Nas 3 vezes ele fala. E o que isso nos ensina? E a partir daqui, você vai ver que os apóstolos, eles não vão mais pescar. Você não vai ver em lugar nenhum das Escrituras, depois dessa pescaria aqui, os apóstolos saíram para pescar. A partir daqui eles têm o sentido, ele recebe uma revelação do propósito de suas vidas. Na realidade, eles foram preparados para serem oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, pastor Américo, apesar de eles terem sido todos martirizados e mortos, menos João, Jesus não preparou os seus servos para serem martirizados. Eles foram martirizados por causa da força do ministério deles, de tudo que aconteceu. O diabo destruiu Jesus e fez isso com todos os seus filhos verdadeiros. Mas a partir daqui, o sentido, o propósito de vida desses homens muda. Nunca mais você vai ver apóstolos reunidos, todos indo se distrair para pescar. Não é pecado você ir se distrair, não é pecado você passear, mas não da maneira como a que foi. Jesus já havia se manifestado 2 vezes, Jesus estava entendendo que eles precisavam de algo diferenciado, e Jesus sabia que tinha que esperar o momento certo, e o momento certo foi esse. Eles estavam reunidos no propósito, e o Senhor se manifesta para mostrar a eles o verdadeiro propósito de suas vidas. Apacenta. Quando Jesus falava isso para Pedro, todos os outros estavam o quê? Ouvindo. Jesus não disse que era errado eles pescar, tanto que Jesus faz que a pescaria venha a ter um êxito grande. Pescaram a noite toda sem Jesus, a pescaria não foi um sucesso. Mas quando eles estão chegando perto de Jesus, e Jesus dá a palavra de ordem, a pescaria é um sucesso. Então nós aprendemos aqui que tudo que é feito sem a direção de Deus, não traz sucesso para a nossa vida. Tudo que é feito fora dos propósitos e dos princípios, né? Das bases que Deus nos deu, não nos traz prosperidade. Apesar de eles estar pescando pelo seu livre-arbítrio, tendo direito de pescar, não era esse o propósito para o qual eles haviam sido preparados. Jesus se manifesta,
faz a pescaria ser um sucesso. Com isso, Jesus quer dizer que não é errado você pescar, não é errado você se distrair, porque se a pescaria fosse um erro na vida daqueles homens, Jesus não faria os peixes se multiplicar. Jesus quer que os seus discípulos se divirtam, quer que os seus discípulos tenham a sua vida social, Jesus quer que seus servos vivam de maneira pujante, poderosa, intensamente, mas Jesus quer que eles também tenham a visão da revelação a qual Deus nos deu e o propósito que Ele nos legou, que Ele nos deixou, que Ele nos deu autoridade para cumprir, que é apacentar as ovelhas de Deus. Jesus não estava ali presente. Tinha muitos discípulos que haviam assistido à crucificação de Cristo, à morte de Cristo, o sepultamento, e não tinham tido ainda a notícia da ressurreição. Esses homens aqui já tinham. O que vocês estão fazendo pescando? Não é errado pescar, tanto que eu vou multiplicar peixe, mas este não é o propósito que eu vos chamei. Qual o propósito que eu vos chamei? Apacentar as minhas ovelhas. Todos esses homens que tinham a autoconfiança de todos os outros discípulos que haviam visto Jesus morrer na cruz e sabiam que Jesus estava morto na cruz, precisavam de ser apacentados. No entanto, eles estavam se divertindo, pescando para se distrair, e já havia passado algumas semanas da morte do Cristo e da ressurreição. Eles já haviam visto Jesus e não atinaram que eles tinham que apacentar o rebanho de Deus, levar a consolação das Escrituras, das promessas de Deus, que agora o Espírito Santo iria esclarecer a eles. Há pessoas que estavam com seus corações apertados por saber que o Mestre havia morrido, mas eles deveriam levar as boas novas da ressurreição daquele que é tudo em todos, porque ele ressuscitou, está vivo, está sentado num trono de glória, intercedendo ao Pai por nós. Jesus é o nosso mediador, mas os apóstolos os mestres, os doutrinadores, aqueles que passariam a mensagem salvífica e a mensagem da esperança, que é a ressurreição do Verbo, a ressurreição do Filho de Deus. Todos os grandes homens que passaram por essa terra, como Buda, Maomé e outros, estão com seus corpos enterrados nos seus sepulcros. Jesus é o único que anunciou a salvação por meio da remissão do pecado, por meio do seu sangue, a graça que Deus nos deu, que o seu corpo não se encontra no pó, na corrupção, porque Deus não permitirá que o seu santo experimente da corrupção, ou seja, seu corpo não vai virar pó, vai permanecer, porque ele vai glorificar e fazer que ele permaneça para sempre. Jesus permanece para sempre, e eles tinham que ter essa revelação em seus corações, para que ao ver Jesus ressuscitado, eles pudessem ser a consolação de todos os discípulos, de todos aqueles que haviam crido em Cristo, e como eles estavam debaixo da cruz, com as mãos e braços atados por não fazer nada, por causa da autoridade judaica daquela época e por causa da autoridade romana daquela época, eles não podiam fazer nada. Viram Jesus ser açoitado, viram Jesus arrastar o madeiro, viram Jesus ser cravado no madeiro, viram Jesus ser levantado entre o céu e a terra, viram o céu da testemunha e da justiça de Deus por meio do homem Jesus, e viram Jesus render o Espírito, morrer, ser tirado da cruz, sepultado. Seus corações precisavam de consolo, precisavam de receber esperança, e eles foram pescar. Para que Deus te chamou? Para que Deus te outorgou poder para trazer vida aos corações mortos em delitos e pecados? Tem pessoas que hoje que pensam são empresários da fé, fizeram grandes igrejas, e hoje tu vai na igreja, ele não tem tempo, né? Eu conheço pessoas assim, não tem tempo para receber ninguém. Não quero receber, não quero. Aí por ele não querer apacentar, ele assalariia homens, que não é errado, mas ele mesmo não quer conversar com ninguém. Eu não suporto mais, eu não quero mais. Eu conheço pessoas assim, e você tem que ir lá e apacentar o rebanho de Deus, quanto muitos pensam que foram chamados só para querer saber da receita da igreja, quando está dando. Estou interessado em saber
quanto à receita de cada culto. Quando o culto não traz receita, se o culto não presta, aí joga o culto fora. Naturalmente, é o culto da palavra, porque é o culto menos frequentado, é o culto que tem menos investimento da própria igreja e desses tipos de pastores. Eles querem culto de celebração que chama as pessoas, querem culto de visão, revelação, que não traz cura nenhuma, não traz nada, na sua maioria não é o Espírito de Deus que está falando, porque hoje 90%, 99,9% das profecias não são profecias vindas do Espírito de Deus. Eu posso te dizer isso porque eu sou cristão, nasci dentro de uma igreja pentecostal, hoje tenho meu coração também batistão, né? Tradicional, mas conhecimento da palavra, e digo para você, sou batizado com o Espírito Santo, falo mais de uma língua, tenho o dom de visão, revelação, o dom de profecia, e eu sei que Deus não está falando na maioria das vezes na boca dessas pessoas. É espírito de adivinhação e espírito de jogação. O que é isso, pastor? Aquele negócio, joga a profecia assim, aonde colar, tá bem, ô glória. Deus não faz assim. Deus, por exemplo, quando Ele me dá a palavra profética, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, eu sei para quem é e para que é. E quando eu não quero entregar, porque o Espírito é sujeito ao profeta, né? Ou seja, eu obedeço ao Espírito. O meu Espírito é sujeito ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também respeita a minha vontade. Já teve situações de eu conhecer a pessoa e Deus me dá a palavra àquela pessoa, e eu saber que tinha uma pessoa do meu lado, e mais outras, 2 ou 3, que tinha o mesmo dom que eu, e eu falar, Senhor, eu não quero entregar isso, não vou entregar, não dá, passa para outro, e a outra pessoa ser usada lá, e o Espírito está falando na boca dela, está falando na minha mente do mesmo jeito, e eu quietinho, sabendo que é Deus falando, e eu quieto ali, ó, Deus está falando. Deus testifica, o Espírito testifica, mas na maioria das vezes a pessoa começa a entregar e não é de Deus, não é. Então o que nós estamos vendo aqui? Jesus dando ali uma carga nesses homens para dizer, ó, apacentem o meu rebanho. Esse é o projeto, esse é o propósito do Evangelho de João, nos revelar o Filho de Deus, nos trazer intimidade com o Filho de Deus, pela essa intimidade um relacionamento santo, por um relacionamento santo visão, e dentro de uma visão o propósito. Qual o propósito? Apacentar o rebanho de Deus, ensinar as pessoas, pregar o Evangelho, levar salvação às pessoas. E Jesus vai falar para Pedro, não só para tratar o coração de Pedro, mas como também para deixar um exemplo para os nossos corações. Que exemplo é esse, pastor Américo? Apacentem o meu rebanho. Rebanho de Deus é para ser apacentado e não esquecido. Nós estamos vendo hoje o rebanho de Deus esquecido. Você vê muito investimento em certas igrejas que dizem ser de Deus, querem criar shows dentro da igreja. Tem igreja que tu entra, não é errado você até mesmo fazer, melhorar o máximo na igreja. Não estou falando contra isso, não estou dizendo contra isso. Estou dizendo que muitas das vezes tem um clima, né, de pinturas negras, luzes de todas as cores e tal, mas aí é só show, é só show. Você deve fazer essas coisas. Aí vou tomar as palavras de Jesus, ó, vocês escribas e fariseus, hipócritas, dai dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e esquecei da justiça, da misericórdia e da fé. Deveis fazer estas coisas, ou seja, deveis ser justo, ter misericórdia e pregar a fé, e não deveis esquecer daquelas, o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Ou seja, vocês têm que ser dizimistas, mas não vos esqueça do vosso propósito, que é pregar o Evangelho. Hoje é show, é oba-oba, né? É aquela pregação que diz, ó, o camarada vai lá e prega um jargão e fica ali mesmo. Ó, eu vou dizer para você que se você entender que quando você cair, você não permanece caído, você está de pé mesmo caído, porque Deus é contigo,
Aí o camarada, eu vou ter que falar de novo para você entender. Ele traz o jargão e fica naquilo. Eu fico, e o Evangelho? Que nos ensina a fugir da imoralidade, a fugir do roubo, da ganância, da mentira, da falsidade, da covardia, da prostituição, da idolatria, da imoralidade. Como é que fica isso? Aí hoje as pessoas está tão difícil que... Como nós vamos ver isso? Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, apacenta o meu rebanho. Jesus está falando assim, por que você veio pescar, Pedro? Aí vai falar pela segunda vez, Pedro, apacenta o meu rebanho. Por que você está, Pedro, feliz com a pescaria que tu fez? Pegando esses animais aí que daqui a pouco vai estar na tua frigideira. Você só pensa no lucro, Pedro. Daqui a pouco ele vem de novo e diz, Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, por que tu estás perplexo com tudo que você está vendo acontecer? Jesus está falando assim, eu não te chamei para isso. O propósito é, apacenta o meu rebanho. Jesus estava falando, Pedro, porque ao invés de você ficar com o teu coração naquilo que tu pode ganhar, naquilo que pode trazer um bem-estar para você, você não sentiu. Aqui eu estou conjecturando e aplicando para dentro de uma realidade que urge, é urgente. Porque você, Pedro, não foi consolar os meus discípulos que me viram morrer na cruz, que não estavam no cenáculo e precisam de saber que eu estou vivo. Depois dessa pescaria aqui, Pedro volta de novo para o cenáculo. Ele vai orar e vai estar cheio da glória. E Jesus já falou, fica reunido lá em Jerusalém, até que do alto eu venha vos revestir de poder e glória. Jesus vai ascender ao céu diante dos olhos dele. Pedro vai para lá orar. Pedro, quando sai de lá, Pedro vai pregar o Evangelho. Vai falar, ele vive, ele é Senhor. Nós o vimos, o Senhor vive, rei. Naquele a qual vocês mataram, Deus o ressuscitou com poder e grande glória. Ele está intercedendo por nós. E não há Salvador, não há mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E a igreja tem um acréscimo de 3.000 almas aproximadamente. Quando você apacenta o rebanho, não se apacenta o rebanho de Deus com capim seco, como dizia o pastor Joel de Brito, um mestre da palavra de Deus que eu tive. Meu filho, Deus te escolheu, ele sempre falava isso para mim, Deus te escolheu para você levar capim verde para o rebanho de Deus, não dá mato seco não. Mato seco era aquelas pregações que ele falava para mim, tá vendo? O indivíduo subiu para pregar, começou a dançar num tal poder que não é de Deus, falar língua o tempo todo que não é de Deus, entregar revelação, o culto foi toda essa bagunça, não teve uma palavra contra o pecado, não teve uma palavra que traz a realidade da palavra de Deus, da santidade que nos dê alimento espiritual. Ele falava assim, é para isso, não é para isso que Deus chamou o homem, é para apacentar. Pedro devia levar consolação, Pedro devia fazer o que ele fez na primeira pregação do Evangelho. Ele abriu as portas dos céus para o mundo gentílico por meio da pregação do Evangelho. 3.000 almas aproximadamente se batizaram, uma mistura de milhares de pessoas que creram de vários lugares, de parte do mundo, e inclusive pessoas da Antioquia da Síria, onde foi fundada uma das maiores igrejas, que quando os apóstolos, quando Barnabé chega lá, Barnabé vê uma igreja miscigenada de pessoas, gregos, judeus, bárbaros, todos convertidos, homens, mestres de oração, pessoas poderosas em palavra, uma das maiores igrejas que o Evangelho nos mostrou até os dias de hoje foi a igreja de Antioquia da Síria. Por causa dela, todas as igrejas que o livro de Apocalipse nos anuncia, nos mostra, nos revela, foram fundadas por meio do ministério daquela igreja, da autoridade daquela igreja, a igreja poderosa. Quando há manifestação, quando há o apacentamento verdadeiro, há poder, há autoridade, há unção, há vida, há pessoas que vivem o Evangelho. Viver o Evangelho não é o que as pessoas pensam hoje. Tem gente que pensa, eu estou na igreja, nada vai me abalar. Não abala, mas quem disse para ti que você não vai ser vítima de covardia, falsidade, imoralidade, abuso, julgamento imbecil por parte de outras pessoas, pessoas que não vão
entender você, porque você não faz mais parte desse mundo. Você olha para as pessoas, você conversa com as pessoas sem maldade no coração, mas hoje as pessoas estão entorpecidas de maldade. Você não pode se aproximar, falar nada com as pessoas se armam, acham-se, olha, está me importunando. O mundo está virando algo insuportável por causa da carne, por causa do exclusivismo individual. Não, ninguém pode me tocar, ninguém me olha, ninguém se aproxima de mim, eu sou o querubim da guarda. O mundo está ficando assim. Com isso as pessoas estão ficando antissociais. Só falo com esse. A pessoa se aproxima de você para te dar um bom dia. Certo que o mundo está cheio de violência, cheio de pessoas impuras, mas você não pode julgar ninguém antes que você veja o delito da pessoa ali. Cometeu o delito. Como é que eu vou chegar? Não, fala comigo, está me olhando. Às vezes a pessoa não está com maldade no coração. A maldade está no coração daquele que já está fazendo o julgamento. O mundo está desse jeito porque falta pregação de evangelho. Falta pregação de evangelho. Tem pessoas não se aproxima. Tem um negócio que pregam em certas igrejas por aí, né? A igreja do Oba-Oba, que para o indivíduo transmitir santidade, fala, não, irmão, a amizade entre homem e mulher não existe. Não existe. Se for um homem carnal ou uma mulher carnal, prostituta não existe. Mas se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, ô meu irmão, bom dia, tudo bem? Se reúne, como é que está a família? E como é que vai? Ô meu querido, eu gosto muito da irmã, do irmão. Amizade. Por que não pode ter amizade? Você prega contra as escrituras? Imundo. Porque você é imundo. Você é imoral. Então a amizade de Jesus com Maria Madalena era uma imundície, era uma podridão. Jesus era amigo de Marta e Maria e amigo de elas se reclinarem e deitar até com a cabeça no seu colo, igual Lázaro fazia e João fazia. Eles eram amigos mesmo. Jesus é impuro. Jesus é impuro. Então quando Jesus desce ao nível daquela prostituta, olha bem nos olhos dela e diz assim, mulher, ninguém te tocou? Ninguém te condenou? Ninguém te jogou pedra? Não, Senhor. Então vai, nem eu te condeno. Jesus ouviu. Para os religiosos, quando aquela mulher do fluxo de sangue se aproxima e toca em Jesus, é uma imundícia, mas Jesus te deu cura. Para aquela mulher que chega com um vaso de alabastro, com um guento precioso, no meio da reunião, na casa de um fariseu, e ela chega e joga o perfume aos pés de Jesus, e começa a enxugar Jesus. Logo todos, ele não é profeta, porque se fosse profeta, ele saberia que está tocando nele. É assim que o mundo está. Por quê? O mundo jaz no maligno, mas a igreja também está assim, porque não é apacentada. Jesus olha para a mulher e deixa-a fazer o que ela está fazendo. Mas ele é profeta, ele é, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Só para você entender, vocês nunca vão ser lembrados só do lado mal, mas ela, aonde o evangelho for pregado, Jesus sabia que isso aqui ia ser escrito. Quando você vê ele falando aquilo ali, ele está se antecipando e falando assim, aonde essa palavra for pregada, essa prostituta que vocês estão chamando aí, que agora não é mais, que é ex-prostituta, vai ser uma mulher santa, pelo que ela está fazendo, ela vai ser lembrada, e vocês, esquecidos. Então, Jesus não poderia nem chegar perto daquela mulher, e hoje tem essa ideia. Lógico que se você for um homem de Deus, e a mulher vir com uns pensamentos, ao contrário, que você vê que não está dentro dos padrões da santidade, você tem que dar um chá de simão com ela e sair fora. Falei, meu querido, me respeita, está pensando que eu sou o quê? Fala, dá um tempo, está animadinha demais, chega para lá. Se você for homem de Deus, se não for, meu filho, só está ocupando um lugar que não é seu, cedo ou tarde vai cair. Então nós temos que ter compromisso com a verdade. Então o que a palavra de Deus nos mostra? Jesus aqui está exigindo da sua igreja, que começa lá nos primórdios do colégio apostólico, e essa exigência, ela permeia e tem que permear os nossos corações hoje. Apacentem o meu rebanho. Não é show da igreja, não.
Culto de doutrina dentro de uma igreja séria e verdadeira tem que ter a primazia. Tem igreja aí que não dá primazia ao culto de doutrina. É o culto de celebração, ou o culto de libertação, ou o culto da vitória, o culto da conquista, o culto da bênção, o culto de eu vou nas profundezas do Espírito, mas o culto da palavra, nem o pastor vai. Ele escala lá um presbítero, isso é em todas as igrejas que eu passei. Estou falando aqui especificamente de uma igreja, não. Você está falando da igreja tal. Não, estou diante de Deus. Todas as igrejas que eu passei, no dia do culto da palavra, o pastor não vai na igreja, ele dá um presbítero, um diácono, um obreiro, alguém para estar lá. Por quê? Só vai 2, 3 pessoas. Porque o culto da palavra não tem primazia. Essa palavra não se dá primazia a ela. Mas o culto de revelação, de visão, tem primazia. Todo mundo quer visão e revelação. Mas a visão verdadeira é essa. A revelação verdadeira é essa. O poder verdadeiro é esse. A palavra de revelação é essa. E a quem nós serviremos? Aos adivinhadores? Aos prognosticadores? Aqueles que adivinham? Aqueles que são previsores? Não, eu sirvo a um Deus vivo, que fala para mim assim, ó, o diabo está pisando em cima de você, cuspindo, defecando, batendo em você de pau de quina, mas eu conheço o seu coração. Se mantenha de pé, porque eu sou o Deus que dou testemunho da sua vida. Essa é a realidade, as pessoas não querem. Então, o encontro de Jesus com os apóstolos à beira do mar da Galileia foi para falar para a igreja do futuro e já. Apacentem o meu rebanho. Por falta do rebanho ser apacentado, igrejas enriqueceram, fizeram castelos, fizeram reinos, e esse reino vão ser consumido pelo próprio espírito do homem que está aí, muito em breve. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vão construir para ver ser destruído pelo próprio homem, porque aquilo que Deus fez não se destrói. Ninguém consegue destruir a igreja de Deus, que a igreja de Deus não é pedra. A igreja de Deus é espírito e vida dentro do interior de todo aquele que ama a Deus por meio da obediência a esta palavra. Amas-me? A pergunta de Deus para você é essa: amas-me? Apacenta o meu rebanho. Aí nós estamos vendo hoje, dentro da igreja, as coisas do mundo entrando dentro da igreja, o homossexualismo, o lesbianismo, a imoralidade. Por quê? Não se prega o evangelho com qualidade. Ah, pastor, mas isso sempre vai ter? Sim, sempre vai ter, mas não com a intensidade que nós temos hoje. Porque a falta do apacentamento, quando Jesus fala: Pedro, apacenta o meu rebanho com o peso da palavra que eu te dei, com a autoridade da palavra que eu te leguei, com a autoridade do evangelho, a transparência do evangelho que eu te outorguei, vai lá e prega este evangelho no tempo e fora do tempo. Essa é a realidade. E hoje as pessoas estão querendo fazer o quê? Querem a rede cheia. A rede está cheia? Oh, os olhos estão no lucro. Oh, a rede está cheia. Ficam perplexos com a rede. Se a rede está cheia, eu quero pescar. Se a rede não está cheia, eu queria ver. Muitos pastores passar por experiência. Eu não gosto de fazer isso não, mas como Deus me liberou, eu estou fazendo agora. De uns anos para cá eu já estou fazendo, até comentei contigo, agora eu estou fazendo, como aconteceu com o servo de Deus chamado pastor Américo, que está aqui. Eu fui para um lugar, aluguei uma igreja onde tinha tido, parece um estupro lá dentro. Fiquei 1 ano pregando a palavra de Deus dentro daquela igreja, não entrava uma alma, e as pessoas passavam lá, olhavam eu pregando para a igreja vazia, como eu estou pregando aqui hoje, para a glória de Deus, não tinha nenhuma alma, só eu, a mulher e meus 2 filhos pequenos na época. Depois de quase 1 ano entrou uma senhora doentinha, e nós oramos, pregamos, falamos do poder de Deus. Depois de 6 meses começou a se converter uma senhora, depois se converteu outro rapaz, depois foi se convertendo, e Deus foi e fez o quê? A obra dele. Então o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho. Eu queria ver, né, pastores estão aí olhando para a rede cheia, ficar 1 ano pregando para os bancos. Mas cada um, né? Deus chamou para um propósito. Tem pessoas que aí, se a igreja tiver 40 membros,
ele manda o obreiro dirigir o culto, ele não quer pregar, porque ele se tornou o querubim da guarda. O culto da palavra na igreja dele é falido, porque ele é falido como pastor. Porque se ele fosse como pastores que eu conheci no passado distante, o pastor falava no culto público, ó, quem não viu o culto da palavra, está suspenso da ceia, não toma ceia. Se eu tomar ceia sozinho na igreja, eu glorifico a Deus tomando ceia sozinho. Crente que não vem no culto da palavra não é crente, é frequentador de igreja. Ele falava isso. E o culto da palavra lá, meu filho, era lotado. Lotado, o que é lotado? Lotado, mais do que o culto de domingo. Lotado, só não via quem estava trabalhando e sabia, mas era lotado. E o coro comia, 90% das vezes era ele que pregava, mas prepara aí o coro de rinoceronte, que naquele dia era pesado. Ele pregava a palavra, ele falava quanto mal, ele sabia da vida espiritual da igreja, mas ele descia o sarrafo, mas também descia o bálsamo de Gileade, descia a cura, descia o amor. Quantas vezes eu vi aquele homem falar, ó, eu vou descer e ninguém sai sem me dar um abraço. Ele abraçava todo mundo, apertava a mão de todo mundo, falava, eu te amo, em nome de Jesus, vem cá, meu ovelha. Abraçava, todo mundo abraçava aquele homem. Quem não queria abraçar ia embora, mas quem ia lá recebeu um abraço. Por quê? Ele falava, a igreja que não ama o culto da palavra não é igreja, é encontro social. Culto domingo era lotado, ele subia para falar, ó, terça-feira, culto da palavra. Estava todo mundo lá, inclusive eu ia, que eu gostava, que era fogo puro. Ele falava, ó, dá vazão às línguas. Ele subia e falava, ó, e lá era pentecostal, ó, pode dar vazão à língua que não me atrapalha a pregar, dá glória a Deus, pula no poder. Mas o povo dava mesmo, aquela maravilha, e aquilo era gostoso dali, não tinha ar-condicionado, meu irmão, era um ventilador, janela aberta, o povo suava, e o fogo caía. Por quê? Primazia na palavra. Hoje as igrejas não dão a primazia à palavra. O culto é de rede cheia, a rede está cheia, os olhos estão na rede. Nossa, que peixe, esse maior, não, eu não sei nem qual que eu pego. Ele fica perplexo, mas Deus está falando para a igreja de hoje, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas que precisam de consolação. Quantas pessoas hoje frustradas, com depressão, com problemas psicológicos, estão enfrentando situações que precisam da sua palavra. E a palavra de Deus para essas pessoas é, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Quando Jesus diz, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está falando, eu venci a covardia, eu venci a fofocaria, eu venci a maledicência, eu venci o diabo, eu venci a prostituição, eu venci o pecado, eu venci o homossexual, eu venci tudo isso. Tem de bom ânimo, vós. Sabe qual é o bom ânimo ali? Permaneça na minha palavra. E aquele que permanecer na minha palavra, João revela, esse é o que me ama, tem de bom ânimo nesse propósito. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e aquele que me ama, virei eu, Pai, e habitaremos dentro dele. Mas ele não estará livre de pegar o sol, de pegar a chuva, de pegar o vento, ele não estará livre de problema, mas tem alguma coisa. Você não estará sozinho, você não estará sozinha. Você vai para o teu quarto, você ora, a presença do Santo está lá, Deus fortalece o seu coração. Ou você acha que tem hora que eu não paro, dou uma pensada assim, falo, Senhor, está difícil. É difícil, papai, é difícil. Mas algo lá dentro de mim fala assim, rapaz, continua. Não agrada o homem, não, agrada a Deus. Deus é contigo. Você está no caminho certo. Porque se você estivesse no caminho errado, você não sentiria desânimo. Eu desviei uma vez da presença de Deus. Eu fui para lá, eu fui beber, eu fui pular no meio do povo, eu fui me divertir. Tu acha que lá eu senti desânimo? Nada, foi 4 dias pulando. Depois cansado, iludido, poxa, aconteceu isso, aquilo, até que um dia eu estava parado, aí começou a vir a frustração, e eu percebi, eu estou no inferno, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui dentro desse inferno? O Senhor não me escolheu para isso. Aí a voz do Espírito veio dentro do meu coração e falou assim, ó, eu não te chamei para isso, não foi o propósito de vida que eu escolhi para você. Aí eu murchei e voltei para a casa de papai. Até hoje nós estamos aqui, vivendo uma vida de mar de rosa, calúnias,
falsidade, covardia, imoralidade e tudo para fora. E eu não espero o refresco dessa vida, nunca esperei. O que eu espero é laço, é armadilha, é mentira, é tudo isso eu espero dessa vida. Mas eu sei que aquele que disse: apacenta, Pedro, o meu rebanho, ele está me apacentando. Eu estou com o propósito de dizer para você: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos. Aquele que se manifestou à beira do lago da Galileia também se manifesta hoje aqui por misericórdia, por meio desse pecador arrependido e não perfeito, mas convertido ao Cristo, e não do lugar vazão ao mundo. Ainda que o mundo tente me tragar e o exército das trevas tente me puxar para ele, eu amo o Todo-Poderoso. Ele está dizendo para você assim, ó: continua no teu propósito, continua na tua força, continua nesse caminho, não desmoreça o seu coração, não vacile, porque eu sou contigo. Apacenta tu o meu rebanho. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Até a próxima EBD, no nome poderoso de Jesus. Quero pedir a sua oração aqui para a vida do nosso irmão, o ministro da Palavra de Deus, o Telmo, assim como o Celcinho que está aqui. Eu quero pedir a oração para o ministro Telmo, que ficou de vir ministrar a Palavra de Deus aqui com a gente. Com certeza ele virá, mas ele teve uma perca, o óbito do seu filho por um problema de saúde, o rapaz não resistiu e passou para a eternidade, graças a Deus, graças a Deus, passou salvo, se converteu a Cristo, e o privilégio de ele pregar para o filho se converter, foi maravilhoso isso. Não são assim os ímpios, não são assim. Eles vão lançados de um lado para o outro como a moinha. E a Bíblia diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Qual a recompensa do ímpio? Morrer no seu pecado. Mas qual a recompensa do justo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O irmão teve o privilégio de pregar, o filho se converteu, mas não suportou o problema da enfermidade e veio a óbito. Vamos orar pelo consolo dos nossos irmãos, pela família do nosso irmão, para quando ele vier, ele esteja aqui com o seu coração aberto para pregar esta palavra gloriosa e poderosa. Que o Espírito Santo fale em seu coração e nos ajude aí no Ministério de Missões Guiando o Rebanho. Um beijo, um abraço para você, até a próxima EBD e logo mais o culto de celebração.